Matias, o apóstolo que substituiu Judas. Você já ouviu falar sobre Matias, o apóstolo que substituiu Judas Iscariotes? Embora seja um dos personagens menos mencionados na Bíblia, sua importância é imensa. Matias teve o papel crucial de completar o grupo dos 12 apóstolos após a traição de Judas. Sua escolha e vida carregam profundas lições espirituais e simbólicas para nós hoje. Ao longo deste vídeo, vamos explorar quem foi Matias, como ele foi escolhido e qual foi o impacto de seu legado no cristianismo primitivo. Fique com a gente até o final e descubra como essa história continua relevante para nós. Para entendermos a importância da escolha de Matias, precisamos voltar ao momento crítico que o precedeu, a traição de Judas Iscariotes. Judas, um dos 12 apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus, se tornou traidor ao entregar seu mestre às autoridades religiosas por 30 moedas de prata. Esse foi um dos eventos mais marcantes da paixão de Cristo. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, Judas, consumido pelo remorso, tirou a própria vida. O grupo de apóstolos, que originalmente consistia de 12 membros, um número com grande importância simbólica, ficou incompleto. Para os apóstolos, o número 12 era muito mais do que uma coincidência. Ele representava as 12 tribos de Israel, o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento. O número 12 é profundamente simbólico na tradição bíblica. As 12 tribos de Israel representavam o povo escolhido por Deus. Quando Jesus escolheu 12 apóstolos, ele estava formando um novo Israel espiritual, a Igreja, o corpo de Cristo. A traição de Judas não apenas criou uma ausência física no grupo, mas também um vazio simbólico. A escolha de um novo apóstolo para restaurar o número 12 reflete a necessidade de manter a integridade desse simbolismo. Para os primeiros cristãos, isso não era apenas uma questão de logística ou de reorganização interna, era um ato profundamente espiritual e profético. Os 12 representavam as 12 tribos de Israel e, por extensão, o novo povo de Deus. A substituição de Judas completava o círculo, mostrando que o plano de Deus não seria interrompido pela traição ou fraqueza humana. A Igreja de Cristo continuaria a avançar fiel e unida. O número 12 simboliza a plenitude e totalidade na Bíblia. Assim como o Antigo Testamento descreve as 12 tribos que formavam o povo de Israel, o Novo Testamento mostra os 12 apóstolos como os líderes do novo Israel espiritual, a Igreja. Com a escolha de um novo apóstolo, a Igreja reafirma que a missão de Jesus continuaria plena e sem interrupções. Diante disso, os apóstolos sabiam que precisavam preencher a lacuna deixada por Judas, mas como seria essa escolha? Quem seria digno de substituir alguém que esteve tão próximo de Jesus? A escolha do substituto de Judas é narrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Após a ascensão de Jesus, Pedro, que havia se tornado uma espécie de porta-voz dos apóstolos, tomou a liderança na questão. Ele ressaltou que para preencher o lugar de Judas, o novo apóstolo precisaria ter sido uma testemunha ocular de todo o ministério de Jesus, desde o batismo no Rio Jordão até a ascensão aos céus. Pedro deixou claro que o substituto precisava ter acompanhado Jesus desde o começo de sua missão pública até o fim, testemunhando tanto seus milagres quanto sua ressurreição. Isso mostrava a importância de ter alguém que compreendesse profundamente quem era Jesus e o que ele representava. 2 homens foram selecionados como candidatos: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Ambos eram seguidores dedicados e tinham as qualificações necessárias. No entanto, a escolha não seria feita por mérito humano. Os apóstolos então oraram, pedindo que Deus revelasse quem ele havia escolhido para substituir Judas. Em seguida, lançaram sortes, um método comum naquela época para discernir a vontade divina. As sortes
indicaram Matias como novo apóstolo. Mas quem era ele? Isso vamos descobrir agora. Matias não é mencionado nos evangelhos, o que significa que ele não fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus durante os 3 anos de ministério. No entanto, a tradição cristã indica que ele era um discípulo fiel que acompanhou Jesus desde o início. Isso significa que, embora não tenha recebido tanto destaque, Matias estava presente nos momentos mais significativos da vida de Jesus. Sabemos que ele estava lá quando João batizou Jesus no Jordão, que viu os milagres, ouviu os ensinamentos de Jesus e foi uma testemunha da ressurreição. Apesar de não ter sido escolhido originalmente como um dos 12, ele estava sempre por perto participando da missão e da comunidade. A escolha de Matias é significativa porque mostra que o chamado de Deus nem sempre é para os mais visíveis ou mais proeminentes. Ele estava presente servindo silenciosamente e no momento certo foi chamado a uma posição de liderança entre os apóstolos. Essa é uma lição poderosa sobre a importância da perseverança na fé e da disposição para servir independentemente de reconhecimento. Apesar de Matias não ser mencionado novamente no Novo Testamento após a sua escolha, a tradição cristã indica que ele desempenhou um papel significativo na propagação do Evangelho. Assim como outros apóstolos, Matias viajou para anunciar as boas novas de Cristo em diferentes partes do mundo. Algumas tradições apontam que ele evangelizou na Judéia, enquanto outros sugerem que ele levou o cristianismo até regiões mais distantes, como a Etiópia. Independentemente de onde tenha pregado, sabemos que ele enfrentou os mesmos desafios de todos os apóstolos: perseguição, rejeição e possivelmente martírio. Há relatos de que Matias foi martirizado por sua fé. Alguns textos sugerem que ele foi apedrejado e em seguida decapitado. Outros indicam que ele foi crucificado. Embora os detalhes de sua morte variem, o consenso é que Matias pagou o preço final por sua lealdade a Cristo. O martírio dele reflete o destino de muitos dos primeiros apóstolos. Eles enfrentaram grandes dificuldades, perseguições e muitas vezes a morte por sua fé em Jesus Cristo. Mas ao permanecerem fiéis até o fim, foram instrumentos poderosos na expansão do cristianismo, plantando sementes que mais tarde se transformariam em comunidades cristãs vibrantes. A escolha de Matias levanta reflexões teológicas profundas. O uso do sorteio para escolher um novo apóstolo é visto por muitos como um reflexo da total confiança dos primeiros cristãos na providência divina. Eles acreditavam que Deus estava diretamente envolvido em suas decisões. O sorteio era uma maneira simbólica de mostrar que, em última instância, era Deus quem escolhia. Além disso, a inclusão de Matias demonstra que Deus tem um propósito para todos, independentemente de quão visível ou proeminente sua função seja. Deus não escolhe apenas os mais conhecidos ou reconhecidos, mas também aqueles que, em humildade, permanecem fiéis a Ele. A história de Matias tem muito a nos ensinar, mesmo nos dias de hoje. Primeiro, ele nos lembra da importância de estarmos sempre prontos para servir, independentemente de estarmos em destaque ou nos bastidores. Matias não fazia parte do círculo inicial dos 12, mas ele foi fiel, acompanhando Jesus desde o início. Ele estava presente mesmo sem ser reconhecido e no momento certo Deus o chamou para uma missão ainda maior. Quantas vezes nos sentimos desvalorizados ou esquecidos como se o trabalho não fosse notado? A história de Matias nos lembra que Deus vê e valoriza a nossa fidelidade mesmo quando os outros não veem. O importante é que estejamos prontos para responder ao chamado de Deus como Matias estava. Outra lição poderosa que podemos aprender com Matias é a de confiar plenamente na vontade de Deus. Os apóstolos oraram e lançaram sortes, confiando que a escolha de Deus se revelaria. Às vezes,
A direção que Deus nos dá não é clara imediatamente, mas a história de Matias nos lembra de que ele sempre tem um plano mesmo quando não entendemos completamente. Por fim, Matias nos ensina sobre a importância de perseverar, mesmo diante de desafios e perseguições. Ele foi fiel até o fim, enfrentando a morte por sua fé. Isso nos desafia a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Estamos dispostos a seguir a Cristo com essa mesma devoção e coragem? Matias pode ser um dos apóstolos menos mencionados nas Escrituras, mas seu impacto e exemplo permanecem vivos. Sua vida nos ensina sobre fé, humildade e obediência à vontade de Deus. Ele nos lembra que Deus chama e capacita aqueles que permanecem fiéis independentemente de serem notados pelos outros. Sua história nos desafia a sermos servos dedicados, perseverantes na nossa fé, confiando que no tempo certo, Deus revela seu propósito para cada um de nós. Assim como Matias, somos chamados a ser fiéis e a servir mesmo quando nosso trabalho parece pequeno ou invisível. Que sua história nos inspire a confiar na providência divina e a perseverar em nosso caminho de fé. Afinal, Deus vê cada coração e valoriza cada ato de serviço. Se você gostou de aprender sobre Matias e seu impacto na história do cristianismo, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre Bíblia e seus personagens inspiradores. Comente aqui abaixo o que você achou desse apóstolo pouco conhecido, mas com um impacto tão grande no ministério. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe.